Você já parou para pensar que o nosso corpo não é só nosso? Dentro e fora de nós, vive uma comunidade imensa de seres microscópicos, bactérias, fungos, vírus e outros. Essa comunidade é chamada de microbiota. Muita gente associa bactérias a doenças, mas a grande maioria delas não só é inofensiva, como é essencial para a nossa saúde. Elas são nossas parceiras, trabalhando em conjunto com o nosso organismo. Essa relação de cooperação é fundamental para que tudo funcione bem, desde a digestão dos alimentos até a proteção contra infecções. É um ecossistema complexo e fascinante que carregamos conosco todos os dias, sem sequer nos darmos conta de sua presença constante e vital. O principal órgão onde essa população de micro-organismos vive é o intestino. A microbiota intestinal, antigamente chamada de flora intestinal, é a mais numerosa e importante do corpo humano. Imagine trilhões de bactérias vivendo no seu intestino grosso. Elas ajudam a quebrar alimentos que não conseguimos digerir sozinhos, como certas fibras. Nesse processo, produzem vitaminas essenciais, como a vitamina K e algumas do complexo B. Além disso, elas treinam o nosso sistema imunológico para diferenciar amigos de inimigos, ajudando a manter o equilíbrio e a saúde de todo o corpo, de uma forma que mal começamos a compreender completamente. Mas o intestino não é o único lugar habitado por esses seres. A nossa pele, por exemplo, é coberta por uma camada de micro-organismos que formam uma barreira protetora. Eles competem com outros, mais perigosos, por espaço e nutrientes, impedindo que os invasores se instalem e causem problemas como infecções de pele. Da mesma forma, a boca é outro local repleto de vida microscópica. Uma grande variedade de bactérias vive ali. Manter um equilíbrio saudável na boca é crucial para evitar cáries e doenças na gengiva, mostrando como esses pequenos habitantes influenciam diretamente a nossa saúde bucal e geral. A existência desses ecossistemas em nosso corpo nos mostra como a vida é complexa. Não somos indivíduos isolados, mas sim um superorganismo, uma comunidade ambulante. O equilíbrio da microbiota é delicado. Uma alimentação ruim, o uso excessivo de antibióticos ou o estresse podem perturbar essa harmonia, levando ao que chamamos de disbiose. Quando isso acontece, os micro-organismos que causam doenças podem se proliferar, abrindo a porta para uma série de problemas de saúde. Cuidar da nossa microbiota é, portanto, cuidar de nós mesmos, de dentro para fora. O nosso corpo está constantemente exposto a agentes que podem causar doenças, como vírus e bactérias patogênicas. Para nos proteger, contamos com um sistema de defesa incrivelmente sofisticado, o sistema imunológico. Ele funciona como um exército vigilante, 24 horas por dia. A primeira linha de defesa é formada por barreiras físicas e químicas. A pele intacta, por exemplo, é uma muralha quase impenetrável para a maioria dos micro-organismos. O suor e a oleosidade da pele também criam um ambiente hostil para muitos deles. É a nossa primeira trincheira contra o mundo exterior. Uma proteção simples, mas extremamente eficaz. Além da pele, temos outras defesas naturais. As mucosas que revestem as vias respiratórias, o sistema digestivo e o urinário produzem uma substância pegajosa chamada muco. Esse muco captura os invasores, como poeira e germes, impedindo que cheguem a lugares mais profundos do corpo. No estômago, o suco gástrico, que é extremamente ácido, destrói a maioria das bactérias e vírus que engolimos com a comida. As lágrimas e a saliva contêm enzimas, como a lisozima, que são capazes de destruir a parede celular de certas bactérias. São mecanismos que trabalham silenciosamente para nos manter seguros. Quando um invasor consegue ultrapassar essas primeiras barreiras, o corpo aciona a segunda linha de defesa. Células especiais, como os glóbulos brancos, entram em ação. Existem vários tipos de glóbulos brancos, e cada um tem uma função específica.
Alguns, chamados fagócitos, agem como comedores de lixo, engolindo e digerindo os micro-organismos invasores. Esse processo muitas vezes gera uma resposta inflamatória, que é aquele inchaço, vermelhidão e calor que sentimos em um local machucado. É um sinal de que o nosso sistema de defesa está trabalhando duro para combater a ameaça e reparar o dano. Essa defesa inicial é chamada de imunidade inata, porque já nascemos com ela. É uma resposta rápida e geral, que não distingue um tipo de invasor do outro. Ela age contra qualquer coisa que pareça estranha ao organismo. É a nossa guarda de prontidão, sempre alerta para o primeiro sinal de perigo. Embora não seja específica, essa imunidade é fundamental para controlar a maioria das infecções logo no início, dando tempo para que a parte mais especializada do nosso sistema de defesa, a imunidade adquirida, possa se preparar para uma resposta mais forte e direcionada, caso seja necessário. Quando a imunidade inata não consegue deter uma infecção, o corpo ativa a sua força de elite, a imunidade adquirida. Essa defesa é mais lenta, mas é específica e cria uma memória do invasor. A principal arma dessa defesa são os anticorpos. Anticorpos são proteínas produzidas por um tipo de glóbulo branco, os linfócitos B. Eles são como mísseis teleguiados, projetados para se ligar a um alvo específico, como um determinado vírus ou bactéria. Uma vez ligados, eles podem neutralizar o invasor diretamente, ou marcá-lo para que outras células de defesa o destruam. Cada anticorpo é feito sob medida para um inimigo. A capacidade do corpo de produzir anticorpos e de se lembrar dos invasores que já enfrentou é o que chamamos de imunidade. Uma vez que você teve uma doença como o sarampo, por exemplo, o seu corpo cria uma memória imunológica. Se o vírus do sarampo tentar invadir seu corpo novamente, o sistema imunológico o reconhecerá imediatamente e produzirá anticorpos de forma rápida e massiva, impedindo que a doença se desenvolva uma segunda vez. É por isso que, para muitas doenças infecciosas, ficamos imunes depois do primeiro contato. Essa memória pode durar a vida inteira. As vacinas são uma das maiores conquistas da medicina e funcionam com base nesse mesmo princípio de memória imunológica. Uma vacina contém uma versão enfraquecida ou inativada do micro-organismo causador da doença, ou apenas uma parte dele. Essa versão não é forte o suficiente para nos deixar doentes, mas é o bastante para enganar o nosso sistema imunológico. O corpo reage como se estivesse enfrentando uma infecção real, produz anticorpos e cria células de memória. Assim, se um dia entrarmos em contato com um micro-organismo verdadeiro, já estaremos protegidos, com nossas defesas prontas para o combate. Existem diferentes tipos de micro-organismos que podem nos causar doenças. Os vírus, por exemplo, causam gripe, resfriado, Covid-19 e sarampo. As bactérias são responsáveis por tuberculose, tétano e infecções de garganta. Já os fungos podem causar micoses e outros problemas de saúde. E também temos os protozoários, que são os agentes causadores de doenças como a malária e a doença de Chagas. Cada um desses inimigos tem características diferentes e exige estratégias distintas do nosso sistema imunológico e da medicina para serem combatidos com eficácia. Entender a diferença entre vírus e bactérias é importante para saber como se proteger. As bactérias são seres vivos completos, células que conseguem se reproduzir sozinhas, desde que encontrem um ambiente favorável. Por isso, infecções bacterianas podem ser tratadas com antibióticos, que são medicamentos que matam as bactérias ou impedem sua multiplicação. Já os vírus são muito menores e mais simples. Eles não são células, são basicamente material genético, envolto por uma capa de proteína. Eles não conseguem se reproduzir sozinhos e precisam invadir uma célula viva para usar a maquinaria dela, para fazer cópias de si mesmos.
Por isso, antibióticos não funcionam contra vírus. Adotar bons hábitos de higiene é uma das formas mais simples e eficazes de prevenir o contágio por esses micro-organismos. Lavar as mãos com água e sabão com frequência é fundamental. Esse ato simples remove vírus, bactérias e outros germes que pegamos ao tocar em superfícies contaminadas. É especialmente importante lavar as mãos antes de comer, depois de usar o banheiro e ao chegar em casa. Cobrir a boca e o nariz com o cotovelo ao tossir ou espirrar também ajuda a evitar que os germes se espalhem pelo ar, protegendo as pessoas ao nosso redor. Além da higiene pessoal, cuidar do ambiente em que vivemos é crucial. Manter a casa limpa e arejada dificulta a sobrevivência e a proliferação de micro-organismos. Também é importante ter cuidado com os alimentos, lavando bem frutas e verduras e cozinhando carnes adequadamente para eliminar possíveis patógenos. A higiene dos alimentos previne uma série de doenças transmitidas pela ingestão de comida contaminada. São atitudes pequenas no dia a dia, mas que têm um impacto gigantesco na nossa saúde e na prevenção de doenças infecciosas que podem ser graves. No final, a saúde é um esforço conjunto entre o nosso corpo e as nossas atitudes. Manter a imunidade forte, com uma boa alimentação e um estilo de vida saudável, e reforçá-la com a vacinação, é a nossa principal estratégia de defesa interna. Ao mesmo tempo, praticar a higiene rigorosamente é a nossa defesa externa, a barreira que criamos para evitar que os inimigos cheguem até nós. Cuidar de si mesmo e da comunidade através da vacinação e da higiene não é apenas uma questão de saúde individual, mas um ato de responsabilidade coletiva. Proteger-se é proteger a todos.